Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, né, à medida do possível. É isso aí, gente. Muitas orações, muita fé e esperança em Deus que tudo vai caminhar certinho este ano para todos nós. Bom, vamos para mais uma história. A história de hoje é A Casa Maldita. Quem conta essa história é Oséias, né? Essa história aconteceu em 1976, naquela época foi na infância dele que aconteceu, né? E ele conta que eles moravam no Rio de, no engenho, espera lá, só um minutinho, gente. Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. E o pai dele resolveu comprar um terreno para não pagar mais aluguel, né? Comprar um terreno em Vilar dos Teles, em São João do Meriti. E esse Vilar dos Teles, na verdade, antigamente, Vilar dos Teles, era uma fazenda imensa, que eles dividiram, eles lotearam e foram vendendo os lotes. O pai dele comprou um lote e foi construir uma casa pequena, né? Não muito grande, para eles pelo menos ficar livre do aluguel. E foi construindo a casa. Nisso o Osés ainda era muito pequeno. Quando a casa já estava praticamente quase pronta, estava faltando acabamento, o pai dele resolveu mudar para lá. A casa, gente, só tinha um quarto bem grande, tinha uma sala, uma copa, né? A cozinha e um banheiro. E ainda estava faltando acabamento quando o pai dele resolveu, mesmo porque a situação não estava lá, essas coisas, porque ele pagando aluguel, pagando lote ainda construindo e tudo, né? Ele resolveu mudar com a família para lá. E conta o Oséias que era ele, né? Nessa época, quando eles mudaram, ele já tinha 8 anos, era ele mais 7 irmãos. E a mãe, né? Aí mudaram. E diz né, que na primeira noite que eles estavam ali dormindo e tudo, de madrugada eles escutaram batidas na porta da cozinha. Batidas forte e parecendo que estavam forçando a porta para entrar. Aí o pai dele acordou, os irmãos também, muitos ali acordaram, né, na hora, porque as batidas eram muito fortes. E o pai dele se armou com um pedaço de ferro, uma faca, para se defender e defender a família, né? Porque ele viu que tinha alguém tentando entrar na casa também. Ele foi e deu um tempo, abriu a porta e não tinha ninguém. Estava tudo escuro, tudo vazio lá fora. Não tinha mesmo praticamente ninguém. Aí eles acharam aquilo muito estranho e foram dormir. No dia seguinte ele olhou, né, e viu, e não vi, aliás, minto, não viu vestígios nenhum de alguém que tenha estado ali tentando entrar na casa deles. Isso passou. Só que daí a pouco isso começou a acontecer direto, batendo as batidas fortes e tentando entrar. E aí o pai dele depois até acostumou, mas umas vezes ele levantava e ia lá olhar, estava tudo vazio, não tinha ninguém batendo na porta. Bom, isso continuou e eles, como eu falei, já estavam acostumados. E quando foi um dia, um amigo do Oséias, foi lá chamar ele. Ele não estava, ele estava na vizinhança lá para frente, não sei, que o pai dele também não sabia que ele tinha saído lá para encontrar uns outros amigos dele. E o menino entrou para esperar e pediu pro pai dele, pro pai do Oséias, um copo de água. Só que como esse amigo do Oséias era muito conhecido deles e tudo ali, ele falou, não, pode entrar. Vai lá e pega você mesma a água para você, lá na cozinha. E o menino foi. O adolescente, né, já era adolescente, foi lá pegar água. Mas diz o pai do Oséias que não demorou um minuto, ele volta de lá apavorado e sem até sem conseguir falar. E o pai do Oséias falou, o que aconteceu? Aí ele falou, aí com muito custo ele falou, eu vi uma menina toda de branco, passando, olhando para mim, estranho para danar, e sumiu depois da porta lá da cozinha. Aí o pai dele achou aquilo assim,
estranho mesmo, mas pelo o estado que o menino ficou, ele viu que foi verdade o que o menino viu. E também, assim, foi uma coisa que eles nunca tinham visto ali dentro, né? Eles sempre sentiam, assim, eles escutavam as batidas e empurrando porta, né? E tentando forçar a porta. E isso ficou, só que passados os tempos, né? Essa menina começou a aparecer direto ali, na casa deles. Outras pessoas que vinham visitá-los, principalmente as que vinham visitar, via essa menina andando pela casa lá. E quando foi um dia também, tem um outro fato, né, que o pai do Oséias estava assistindo televisão e nisso, só um minutinho, gente. Um dia, né, continuando, gente, não sei, eu parei aí, né? Um dia o pai dele, mais ele, o Oséias e a mãe estavam assistindo televisão. E depois de um determinado tempo, né, já era mais de 11 horas, e o mais engraçado, gente, que essas coisas aconteciam a partir de 11h30 da noite, mais ou menos, depois de 11 horas. E nesse dia que eles estavam assistindo televisão, depois de 11 e pouca, eles desligaram a televisão e tudo, e foram dormir. Já estava tarde, né? E foi aí que, quando eles desligaram, que o pai dele desligou a televisão, deu uma pancada atrás, assim, no móvel da televisão, uma pancada forte e uma gargalhada. Ali eles ficaram amedrontados, todos os três correram para dentro do quarto e foram dormir. Além disso, diz o Oséias que acontecia de muitos barulhos, principalmente na cozinha, e parecendo gente que estava lavando prato, barulho de gente lavando panela, prato na pia, barulho de coisa caindo e chegava lá, não tinha nada. Foi a coisa mais estranha mesmo nessa casa. E era uma casa assim que eles construíram, né? Ninguém tinha morado lá, assim, a não ser eles, né? Apesar que o lote era uma fazenda, onde foi construída a casa. E quando foi uma época, né, a mãe dele, do Oséias, separou do pai, ele resolveu ir morar mesmo, foi com a mãe mesmo, né? E foi passado o tempo, e o que o Oséias fala é o seguinte, que ninguém conseguiu ficar nessa casa. Ninguém conseguiu morar ali, porque o que acontecia ali dentro, ninguém conseguia ficar, porque era muito apavorante, eram umas coisas que eles não sabiam o que estava acontecendo, da onde vinha, o que era, o porquê daquilo ali. Então diz Oséias que até então a mãe separou, ele foi morar com a mãe, depois, passados tempos, os irmãos que ficaram com o pai também não conseguiram ficar lá, né? Eles brigavam muito, enfim, deteriorou ali a família dele, né? Nesse ponto. Cada um foi para um lado, acabou também com o tempo casando, tendo a família. Oséias também casou. E o que ele pode contar da casa é o seguinte, que a casa ficou vazia, né? Ficou vazia, ninguém mais quis morar, porque não aguentava morar ali, não tinha como morar, habitar aquela casa. Ela ficou vazia, o pai dele faleceu. E ele fala que a casa, o mais estranho é o seguinte, quem tentou morar lá e tentou fazer alguma reforma, não foi para frente. Acabava saindo de lá também. Muito estranho, né, gente, essa casa. Para mim, o local que ele comprou o lote é justamente aonde que deve ter acontecido alguma coisa ali naquele pedaço ali, se ali foi a sede da fazenda, se ali foi algum outro lugar da fazenda ali, né? Alguma coisa tinha ali naquele terreno ali. Mas a única coisa que o Oséias fala é que a casa ficou vazia. Mas ninguém quis nem comprar, não tinham condições de vender, não conseguiam vender e ficou ali. É isso, gente. E ele conta, né, que hoje ele tem a família dele, os filhos, e ele conta essa história para os filhos dele, do que aconteceu. Então é isso, fica aí mais essa história, né, uma história assim, apavorante, porque ainda tinha essa menina, né, era uma adolescente que aparecia, ela não aparecia para eles lá dentro da casa, ela aparecia principalmente para outras pessoas que vinham visitar eles. Estranho, né?
E eu sempre via ela. E ela sempre aparecia na cozinha e saía pela porta da cozinha e sumia. É isso, gente. Fica aí mais essa história intrigante mesmo, uma coisa muito estranha. É, é uma coisa assim que eu acredito, né? Igual eu já falei com vocês, esses locais, tem locais que são construídas casa, edifício e tudo, às vezes ali acontece cada coisa que ninguém sabe o porquê. Pode olhar o que aconteceu naquele lote anteriormente, né? É isso aí, gente. Fica aí mais essa história, né? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aqui embaixo o seu comentário e deixa um joinha. É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal, tá bom? Gente, se você tem uma história, manda pra mim, manda pelo meu e-mail. Meu e-mail fica abaixo da descrição desse vídeo. Eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Eu gosto de pegar histórias, gente, mas histórias que são baseadas em fatos reais mesmo, tá? Baseado em fatos reais. Uma história que eu tô doida para contar, para ver se eu acho, né, também, falando em relação a isso, é desses museus de cera, que eu tenho pavor, pavor. Aliás, atualmente eu nem vejo falar muito de museu de cera, mas tem. Então são umas coisas muito estranhas. Eu não entro no museu de cera, mas de jeito nenhum. É isso aí, gente. Fica aí mais essa história. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu já falei, deixe seu comentário, deixe seu joinha. É muito bom pra mim, é muito bom pro meu canal. Beijos no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.